a artista plástica Marina Salemi fala sobre a exposição O Céu que Nos Protege e sobre as questões que envolvem sua produção recente. Eduardo Cobra nos mostra seu último mural e explica a diferença entre pichação, grafite e muralismo. Eu uso o título maravilhoso do filme do Bertolucci, O Céu que Nos Protege, para essa exposição, porque, na verdade, eu trabalho o tempo inteiro justamente com esse perigo das coisas que despencam, que desaparecem, que caem sobre a gente, com o destino que muda, com a falta, com o desaparecimento. E daí eu gosto muito desse título nessa exposição, porque, na verdade, é um céu que não nos protege nunca. Tudo começou num passeio, eu estava passeando num parque, um céu azul, uma coisa maravilhosa. De repente, uma nuvem muito preta, pesada, cinza e baixa, pairou em cima de todo mundo e longe, tudo azul, assim, em volta, só aquela coisa parada. As pessoas todas saíram correndo com muito medo e eu fiquei, assim, alucinada fazendo as fotos, fiz muitas. Isso veio a ter com as pinturas que eu estava fazendo. Daí eu faço a minha história daquela foto em cima da foto. Então eu ponho coisas que estão para acontecer na foto, que eu acho que estão. Daí trabalho com esse arquivo que eu fiz e o outro. Então, na mudança, você vê a foto e o que eu pus na foto. E depois, o que desapareceu do que eu pus. Então, trabalha com essa realidade, que não é realidade. Que é o meu trabalho, é a discussão do que existe, o que não existe, por quanto tempo existe, está lá, não está, a presença, a matéria das coisas. Nós estamos aqui na Vila Madalena e a gente resolveu pintar alguém que tivesse uma relação não só com a vila, mas também com a cidade de São Paulo. Tinha vários nomes que a gente pensou em fazer, inclusive a gente consultou a comunidade, os artistas aqui para chegar num consenso aí do que poderia ser bacana. De última hora eu me lembrei de um personagem que, embora não seja paulistano, tem tudo a ver com a cidade de São Paulo e é um cara muito simples e tal, um coração muito bom, tal, né? Todo mundo gosta muito dele aqui nessa região, que é justamente o Tom Zé, que eu fiz algumas pesquisas e tal, e vi que ele tem mais de 20 músicas aí falando sobre São Paulo. Eu tô pintando nas ruas desde 1987 e eu comecei com picho. Pichação era simplesmente caligrafia, ou seja, era o meu nome, que já é Cobra, porém apenas as letras, os tags, né? Porém, como eu já desenhava, na sequência eu comecei a colocar esses desenhos nos muros. Eu seguia dois movimentos, né? Os dois ilegais, a pichação e o grafite. Com o passar do tempo, não se trata de uma evolução, mas sim de uma tendência do meu desenho, por conta do tempo que se leva para fazer. Eu não consigo mais chegar num lugar e fazer rapidamente. E aí eu passei a ter que ter autorização do proprietário para conseguir realizar o trabalho. E aí ter essa mudança entre grafite e mural. Ou seja, a pichação é simplesmente as letras, feito de forma ilegal, obviamente. O grafite também tem que ser necessariamente feito de forma ilegal. E o mural, ele já é feito de forma autorizada. O dramaturgo Emanuel Aragão veio aqui no Curta me contar um pouco sobre o funcionamento do seu mais novo trabalho, Hamlet, Processo de Revelação. Dá uma olhada no que ele falou. O Hamlet, Processo de Revelação, é uma espécie de tentativa de mediação ou tentativa de se aproximar do conteúdo que está lá no Hamlet. Um sujeito, dramaturgo e ator ao mesmo tempo, tentar elaborar o que está acontecendo ali como construção narrativa e como fenômeno de construção de personagem, narrativamente e atorialmente, né, para o ator. Então o que eu faço lá é ser ao mesmo tempo dramaturgo em cena, elaborar o texto todos os dias em diálogo com a plateia para tentar contar o Hamlet ao mesmo tempo que eu vivo o Hamlet. Dá uma liberação para o Hamlet
para ele poder falar tudo aquilo que ele não falaria. Passou 6 meses preparando o trabalho, em sala de ensaio todos os dias, por 6 meses, mas a gente nunca ensaiou a peça, nenhuma vez. A gente discutia, ele relia, discutia e tal, para tentar entender que aproximação que a gente ia fazer daquilo, a um ponto que não existe nenhuma linha escrita do texto. Por coincidência, eu poderia dizer que eu tenho estruturas neuróticas próximas às do Hamlet, assim, como muita gente tem, é por isso que ele é tão importante. A relação com o pai, a filiação, a questão da maternidade, o que a gente inventou para ele, lógico que a gente inventou porque era possível para mim inventar, são coisas que podem se aproximar de mim. Então a gente vai fazendo um paralelo entre o que ele poderia sentir e o que eu poderia sentir. E aí a partir daí a gente me acessa. Então, ao invés de só falar com a plateia o que ele está pensando, ele passa a falar com os outros personagens o que ele está pensando. E quanto mais ele fala o que ele está pensando, mais ele se convence de que ele enlouqueceu mesmo. Então a gente tenta se aproximar, usar o meu corpo, a minha cabeça, a minha capacidade ou incapacidade de articular coisas para se aproximar desse cara, desse suposto Hamlet, que a gente inventa cada dia junto com a plateia. Essa semana você vai conhecer a banda Aeromoças e Tenistas Russas. Os caras estão lançando seu terceiro álbum, o Positrônico, que tem uma pegada meio ficção científica, viagem no tempo, olha só. Olá, nós somos as Aeromoças Tenistas Russas, uma banda de São Carlos, São Paulo. A gente tem a banda há 8 anos e a gente recentemente lançou o nosso terceiro disco, que se chama Positrônico. Bom, o Aeromoças começou em 2007, né, quando a gente se conheceu para fazer o curso de imagem e som na UFSCar. Cada um de uma cidade, a gente se encontrou ali nesse ano e em 2008 a gente começou a tocar nossas músicas autorais, alternando com alguns covers também naquela época. E como eu disse, a gente já tem mais 2 discos lançados depois do primeiro, né? O primeiro se chama Cadmirra, o segundo se chama A Experiência de Jacques Villanova e o terceiro é o Positrônico, que a gente lançou em outubro de 2015. Desde o princípio, a Aeromoças Tenistas Russas é uma banda que foge de se prender a alguma formatação, algum rótulo, né? Ou até algum estilo de música específico. Então a gente sempre se deu a liberdade de misturar, de experimentar, né? E seja timbres, ritmos, harmonias e melodias. Nosso primeiro disco, Cadmirra, de 2011, ele tem uma pegada mais jazz, porque ele tinha um saxofone. Já no segundo disco, que é um EP que tem 6 faixas, que é a Experiência de Jacques Villanova, a nossa proposta foi abrasileirar esse som. Então, continuar nessa mistura de elementos, mas trazer mais para próximo do nosso território, que é o Brasil, no caso, né? E agora com o Positrônico, a nossa principal proposta foi de trazer um pouco da música eletrônica para dentro dessa sonoridade instrumental que a gente vinha já construindo desde o primeiro disco. Então toda essa preocupação estética de ter timbragens um pouco mais trabalhadas, sintetizadores analógicos, produtores, engenheiro de som e produtor musical trabalhando com a gente. O conceito do disco ele foi surgindo durante todas essas pré-gravações que a gente fez, né? A gente foi discutindo, ouvindo e vinha na cabeça uma coisa em comum, que era essa parte de viagem no tempo, esse lance estelar, o lance de ficção científica, né? Espacial. Tudo isso estava muito junto na ideia de cada um e a gente conseguiu amarrar e buscou esse conceito para o disco.
teve as participações do Donatinho, do Pedro Selector, do Rodrigo La Rosa, do Martin Cian e do Zé Vito, que produziram. Todos eles participaram em algum trecho e alguma parte essencial desse disco e construíram com a gente esse positrônico. Eu espero que vocês gostem também.